Olá, sejam bem-vindos a este canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Por favor, divulgue, inscreva-se e ajude-nos a divulgar a doutrina espírita, essa doutrina consoladora e confortadora que ampara e socorre a todos nós. Hoje nós vamos falar um pouco então de solidão, tristeza e melancolia e o que a doutrina espírita nos oferece para nos ajudar a superar essas dificuldades. O que é a tristeza? O momento em que hoje nós vivemos, esse momento que o planeta atravessa de dor, de sofrimento, para alguns de desespero, mostra uma tristeza no semblante de todas as criaturas, uma certa apreensão, alguns o desânimo, em alguns o descrédito. O que será essa tristeza? A tristeza é algo externo, é algo que nós estamos exteriorizando. Faz parte de nós aprendermos a lidar com esses sentimentos. Exteriorizar os sentimentos faz bem a todos nós. E a tristeza é algo externo. A perda de um ente querido, arrebatado pelas portas da morte, desencarne, o retorno ao mundo espiritual, um relacionamento rompido, uma família desfeita, o desemprego de um emprego que era a base, o sustento, que era uma referência. Tudo isso leva a uma tristeza, porque num primeiro momento é um choque, nós não sabemos como lidar. É como se uma parte de nós tivesse sido arrancada. Nós não estávamos habituados a lidar com esses fatores e de repente nós nos vimos jogados nessas circunstâncias e precisamos levantar, precisamos erguer, mas num primeiro momento nós nos deixamos abater. Nós ficamos introspectivos. Ao invés de exteriorizar, nós voltamos para nós mesmos. E de repente, nessa tristeza, nessa ânsia de querer solucionar, de buscar as ferramentas e os recursos, nós começamos então a falar para todos, conversar com todos. Nós arregentamos toda a nossa família, começamos a falar para outros. Muitos até pensam que nós estamos nos tornando repetitivos, mas na realidade nós estamos pedindo socorro. Nós estamos pedindo auxílio, nós estamos pedindo orientação para que possamos vencer essa tristeza, sair dessa decepção. Como lidar com esse sentimento que tolhe os nossos movimentos, que nos aprisiona dentro de um ser que nós não estávamos acostumados a ser. Depressão já é algo diferente. A depressão, ela é interna. A depressão faz com que nós nos voltamos para nós mesmos. Nós nos sentimos fracassados, decepcionados, uma onda de derrotismo, de pessimismo. Tudo isso vem à nossa mente e nós temos dificuldades de aceitação. Nós não queremos falar para ninguém, nós não queremos que ninguém saiba. Nós colocamos muitas vezes uma máscara, nós sorrimos, mas estamos deprimidos. Nós estamos conversando, mas estamos sendo consumidos por essa depressão, por esses sentimentos que vão acabando com o nosso ser. A depressão no ser humano, ela funciona como se fosse uma trepadeira. Essas folhas, essas árvores, essas plantas parasitas que nós temos, ela vai colocando, ela vai sugando a energia da outra árvore, da outra planta. A trepadeira, ela sobrevive e ela se mantém às custas da energia da outra. Então ela vai impregnando. Muitas vezes a própria árvore perde a sua essência, porque só aparece ali a trepadeira, aquela parasita. Assim é a depressão. Nós vamos deixando com que esse sentimento vá minando as nossas forças, as nossas resistências, o nosso otimismo, a nossa fé, a nossa confiança. E quando menos nos apercebemos, lá estamos nós, caídos, sujeitos, dominados
por esta força descomunal a qual nós não sabemos lidar. E exatamente por termos dificuldades de lidar com isso, de expressar, muitas vezes nós temos isso como fracasso, nós temos isso como uma derrota e não queremos deixar que isso leve adiante. E outro que muitas vezes é confundido com tristeza é a melancolia. A melancolia dos três talvez seja o mais perigoso de todos eles, porque a melancolia ela está relacionada a algo que nós não mais teremos. É algo que tem uma certeza de que nesta vida, nessa existência, nós não mais poderemos ter. Nós não vamos mais vivenciar. Nós não teremos uma outra oportunidade. Um ente querido que partiu e nós não dissemos o quanto eu te amo. Que partiu e nós não pedimos perdão. Quem não tem o conhecimento da doutrina espírita para saber que nós nos reencontraremos no mundo espiritual, vai se tornar uma pessoa melancólica, porque o arrependimento, principalmente ali a decepção por não ter se expressado, deixou com que a criatura partisse sem saber desta condição, leva a essa situação de melancolia. Então é um saudosismo que sabe que não mais vai vivenciar. Nós podemos ter lembranças da nossa fase da infância, adolescência e juventude, como todos têm, mas nós sabemos que nesta vida nós não mais seremos criança, não mais seremos adolescentes ou jovens, porque é o processo natural. Nós vamos envelhecer, nós vamos nos tornar mais experientes, as nossas experiências serão outras, nossas vivências serão outras. E muitos que não viveram a infância, não correram, não brincaram na enxurrada, não brincaram na lama, não brincaram com bola de meia, não brincaram com boneca, não viveram a infância, não subiram num pé de fruta para pegar a fruta da árvore, não sorriu. Muitos de nós que não tiveram essas experiências não sabem o que é. E quando conversa com alguém, quando lê, quando vê um filme, quando se encontra com familiares nas reuniões familiares, lamentam essas situações. Isso leva à melancolia. Então a melancolia é perigoso porque passa ainda mais essa ideia de fracasso, essa ideia de derrotismo. E o que a doutrina espírita nos mostra de tudo isso? Em ambos, ou nessa tríplice aliança que é esses três sentimentos tão difíceis, mas tão comuns hoje em dia, a doutrina espírita vem nos ofertar o exercício da fé, mostrando a necessidade de nós nos transformarmos todos os dias, exatamente buscando o conhecimento, a informação para melhor discernir, para que nós possamos compreender o verdadeiro sentido da vida, a nossa existência. Nós estamos em um planeta de reparação, mas de reconciliação com a lei divina. Nós estamos aqui na busca de ferramentas, nós estamos aqui na busca de instrumentos para que possamos vencer todas essas dificuldades. E lidar com os nossos sentimentos é o melhor caminho para vencermos a tristeza, para vencermos a solidão. O que é essa solidão? A sociedade é um conceito da sociedade. O que é viver sozinho? Hoje em dia, a competição predatória que aí está exige muito de nós. Hoje, essa gleba de informações, nós temos uma montanha de informações e o nosso cérebro físico tem dificuldades de processar isso num tempo curto, esse tempo hábil e inesgotável que muitas vezes se torna as 24 horas diárias. É muita informação, é muito compromisso, é muita responsabilidade, são muitos afazeres, sim, mas Deus não erra, Deus não se engana. Se nós estamos nessas situações, é porque nós temos capacidade de superação, nós temos capacidade de evoluir e de crescer, mas as pessoas precisam confiar umas nas outras e às vezes as decepções, as frustrações,
a confiança que foi abusada, as lesões que nós tivemos exatamente por colocar a nossa vida nas mãos de outras pessoas. Nós contamos os nossos dia a dia, os nossos segredos, os nossos medos, e as pessoas usaram isso contra nós. Isso fez com que nós sofremos, com que muitos de nós choramos, e nós temos dificuldades de lidar com essas situações. E aí, nós então vamos buscar aonde? Nesta doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos. Ela nos mostra, a doutrina espírita não tem resposta para tudo. A doutrina espírita não é a melhor das religiões. Não significa que o fato de ser espírita garante o nosso lar ou o céu para ninguém. Mas também ninguém está condenado ao inferno, ao purgatório ou ao umbral, um termo muito comum dentro da doutrina. Viver sozinho é uma condição, muitas vezes a título de se precaver, a fim de cuidarmos da nossa preservação, para não sofrermos mais, para não decepcionarmos, nós partimos para uma vida solo. Nós estamos solteiros e não sozinhos. Solidão, ninguém vive em solidão, porque tudo nos faz companhia, seja o nosso lar, aquilo que nós temos em casa, os nossos móveis, os nossos livros, tudo aquilo que está à nossa volta é a nossa companhia. E nós nos sentimos perfeitamente bem no meio. São os animais domésticos que nos acompanham, são os nossos familiares que mesmo à distância nos monitoram. Mas sozinho nós não estamos, porque nós temos as nossas companhias espirituais. E essas companhias somos nós que escolhemos. Somos nós que decidimos como vamos proceder. É de acordo com as nossas atitudes, é de acordo com a nossa vivência, é de acordo com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sendo educados. E muitas das criaturas que hoje vivem só, não é por questão de ser um ser difícil ou também porque somente viveu em decepção. É alguém que tem um processo de aprendizado. A pessoa, a criatura, o espírito resolveu que quer todo o tempo para dedicar-se ao seu progresso, à sua evolução, ao seu aprendizado, de como se tornar uma criatura melhor. Não é que ela é egoísta, pelo contrário, ela está procurando formas de ajudar. Vivendo só, ela tem condições de analisar a todos, porque não está preso a uma criatura, não está preso a uma circunstância, ela não está restrita a uma área de atuação. Exatamente por ter essa liberdade de ação, essa liberdade de pensamento, de não precisar dar satisfação, de não precisar ficar marcando compromisso de acordo com o compromisso do outro, pedindo autorização. Então, sendo livre, ela pode ir onde quiser, fazer o que quiser, com responsabilidade, com comprometimento, liberdade de ideia, liberdade de ação. Pode experimentar sem ter a crítica, pode errar sem ter a condenação, pode acertar e não estar esperando aplauso, pode favorecer alguém e não esperar gratidão ou reconhecimento. Ela vai ser ela mesma. Então, não está sozinha, ela está solteira, caminha em uma carreira solo de aprendizado, de vivência. E isso é perfeitamente cabível, porque não sendo de ninguém, acaba num momento sendo de todos, mas não no sentido de uso, não no sentido de posse. O próprio Cristo nos ensinou isso, quando estava lá reunido com os seus apóstolos, que foram lhe dizer: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora te esperando. Qual é a resposta do mestre nazareno? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que professam a lei do Pai, a lei de Deus. Jesus não está menosprezando a sua mãe nem aos seus irmãos. Em todo o Evangelho,
Nós temos conhecimento disso. Jesus nos deu provas de todo o amor, de toda a gratidão, de todo o afeto que ele tinha pela sua mãe. Procurou ajudar os seus irmãos. Se alguns deles não seguiram os seus ensinamentos, não é por falta de exemplo, não é por falta de incentivo, mas mostra que Jesus caminhava livremente. Por isso ele tinha acesso a todos os lugares e a todas as circunstâncias. Ele podia ser brando, porque não estava ali sob um rótulo, ele não estava sob um estigma. Jesus simplesmente estava ali para servir. Então, se fosse convocado, como foi, hoje eu vou jantar na casa de Zaqueu. Ele lá foi, não tinha ninguém esperando ele para jantar, não tinha ninguém com comida à mesa e que ia reclamar porque ficou esperando ele chegar para jantar. Não precisava dar satisfação não é que não precisava dar satisfação da cor da sua túnica, da cor do seu manto. Ele simplesmente agia de forma natural, expressava os seus sentimentos. A sua vida diária sempre foi de ensinamento, sempre foi de exemplificação de como viver. Teve pai? Teve pai. Teve mãe? Teve mãe. Teve irmãos? Teve irmãos. Mas viveu solo. Jesus caminhava livremente, ia de um lugar para outro, ensinando, pregando, exemplificando, curando, mostrando as maravilhas do mundo espiritual, falando de Deus de uma forma simples, de uma forma com que todos que estavam ali entendiam, mas sem estar preso à convenção social, sem estar preso a essas convenções imediatistas e de consumismo, sem essa ideologia de que você precisa estar ligado a alguém, de que você precisa estar vinculado a alguém, de que você precisa ter alguém para se apoiar, alguém para você desabafar, alguém para te suportar, alguém que precisa estar ao seu lado como se fosse uma muleta, como se fosse aí uma companhia. E nós sabemos que não é assim. As pessoas às vezes tristes costumam dizer o quê? Eu seria mais feliz se eu tivesse uma companheira. Eu seria mais feliz se eu estivesse um carro. Se eu estivesse neste determinado emprego, eu ficaria muito feliz. Quantas pessoas têm esposa, têm filhos e são extremamente infelizes? Quantas pessoas têm um emprego que é o sonho de todos e cometem aí atos bárbaros que nós sabemos contra a própria vida, atentam contra a sua própria existência, passam muitas vezes pelos antidepressivos, pelo álcool, pelo fumo e até mesmo pelas drogas. E são os melhores empregos, as melhores roupas, vão aonde querem, podem viajar. Outros dizem que são os bens materiais. Não, os bens materiais também não garantem felicidade a ninguém, não garante alegria a ninguém. Tem muitas pessoas que sorriem e são tristes. Tem pessoas que estão cercadas de amigos, cercados de familiares e continuam sós. Então, são conceitos que nós precisamos mudar. E a doutrina espírita nos oferece esta condição. Nós, espíritos, somos seres gregários. Nós somos criados para viver em comunidade. Nós precisamos uns dos outros. Nós aprendemos uns com os outros. Nós precisamos servir uns aos outros para exercitar a simplicidade, a humildade, a caridade, demonstrar o quanto nós somos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus, o quanto nós já conseguimos compreender do verdadeiro significado do Evangelho de Jesus na nossa vida. Então, não é que nós temos que realizar milagres, não é que nós precisamos estar cercados por uma multidão, mas nós precisamos aceitar as criaturas exatamente como elas são, porque é assim que tem que ser, é dessa forma, fazer tudo o que for possível, amar sem preconceito, sem distinção, mas lembrando sempre que as criaturas têm livre-arbítrio. Este é o maior benefício que o Pai concedeu a nós, os seus filhos, o livre-arbítrio. Podemos fazer tudo o que nós queremos,
mas somos prisioneiros das nossas escolhas, as consequências e os desdobramentos de se viver. E esse conceito que se tem hoje de que nós precisamos estar sempre ligados a alguém, que nós precisamos estar sempre vinculados a alguém, leva a essas situações que hoje o mundo moderno tem dificuldades de lidar. A depressão hoje é a segunda causa de morte no nosso planeta. Só perde para as doenças do coração. E como lidar? As pessoas não sabem que a depressão é algo que está ligado a sentimento. É uma maneira que a criatura não encontrou de verbalizar e de exteriorizar todos os seus sentimentos. Então, tristeza, depressão, melancolia está ligado diretamente à nossa existência. Não é saudosismo, é compreender porque já estamos vindo de vidas pretéritas e estamos a caminho da luz na busca de um mundo onde verdadeiramente nós possamos dizer que somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.